Senhor? Amém. Eu creio que quase todo mundo saiba, né? Que eu sou missionária na igreja. Estive afastada depois da pandemia, fiquei afastada não só o período da pandemia, mas também 2 anos depois, recuperando forças principalmente espirituais. Então, para mim hoje, além de tudo, emocionante estar aqui. E além de tudo, não dá nem para falar para vocês. Os irmãos que já me ouviram pregar sabem o quanto eu gosto de falar do amor de Deus. Dificilmente as minhas pregações não são nesse sentido, né? E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos também falar do amor de Deus, do amor que Ele revela a nós através da sua palavra. Eu queria explicar para vocês por que eu gosto de estar mais aqui embaixo. Eu sempre falo que eu gosto de estar mais perto dos irmãos. Eu gosto de falar com os irmãos, podendo olhar nos olhos dos irmãos. Eu gosto de ver as expressões dos irmãos e das irmãs. Então, a minha vontade mesmo era de fazer como era na época do início da igreja, né, nos primórdios da igreja, em que se reuniam nas casas, se comia, né, se bebia vinho, mas nós não estaríamos bebendo vinho, né, porque hoje nós temos várias restrições com relação a isso, mas era a bebida deles da época. Eles não tinham excessos, então eles poderiam acompanhar a sua refeição com o vinho e juntos, como uma família, sentados, não como alguém que está acima. Eu não gosto dessa posição de estar acima, eu gosto de estar ao lado. Mas não é possível, infelizmente nós não temos condição física para isso, né? Então, a palavra de Deus para nós hoje, ela está na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Antes de ler o texto, é importante a gente entender um pouco até do contexto. Eu gosto de dar o contexto muitas vezes antes do texto, porque fica mais fácil conforme vamos ouvindo o texto entender o que estava acontecendo. A igreja para a qual Paulo escreve, que é a igreja de Coríntios, ela estava passando por um momento extremamente difícil. Era uma igreja grande, era uma igreja forte, mas era uma igreja dividida. Uma igreja cheia de problemas entre os irmãos. Tinha irmão que estava processando outro irmão por problemas de herança. Tinha problemas de desvios de conduta, problemas de corrupção. Mas talvez o maior problema que era enfrentado naquela igreja era que os irmãos daquela igreja buscavam de forma excessiva os dons espirituais. Todo mundo queria ser profeta, falar em línguas, ter dom de cura. Eles acreditavam que os dons espirituais eram reflexo de maturidade espiritual, quando a gente sabe que não é assim, né? Deus dá os dons deliberadamente às pessoas, independente da qualidade, vamos dizer assim, espiritual daquela pessoa. Mas era isso então que acontecia lá. Por isso então Paulo começa a sua carta nós vamos começar a leitura no último versículo do capítulo 12. E aí então passamos para o capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor:
E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente e não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém? Senhor Jesus, toma conta, Senhor, neste momento, da vida de cada um que aqui está, principalmente da minha, Deus. Derrama sobre mim, Senhor, um manto da humildade, para que não fale, mas que o Teu Espírito esteja trazendo para esta igreja, Senhor, aquilo que Tu queres enfatizar neste momento. Que o coração de cada um que aqui está, ó Deus, se abra para ouvir a Tua palavra. E cada um de nós, Senhor, seja tocado no Seu Espírito, pelo Teu amor e pela Tua graça. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu queria retirar esse microfone para esse programa e vamos falar assim também. Pronto, gente. Agora fica mais fácil para mim. Não estou entendendo. Tem um dueto antes da palavra. Então, antes de nós começarmos de maneira mais apropriada a exposição, nós vamos ouvir o dueto das meninas que estão ali atrás. E vamos então ouvi-las e depois nós voltamos, amém? Sim.
Eu não sei nem se eu consigo continuar. Obrigada. A Ellen sabe o quanto eu amo essa música. E eu queria um dia, nem que seja o último dia da minha vida, poder adorar ao Senhor conforme Davi o adorou. Davi via Deus em todas as coisas, né? Isso é uma mensagem que eu tenho pronta para trazer para a igreja, mas o Espírito Santo muda. Eu costumo dizer que eu preparo 3, 4 mensagens durante a semana e no último dia Deus toca o meu coração para qual será. E não foi diferente dessa vez, né? Vai ficar para uma outra vez, mas eu tenho uma pregação, uma mensagem, uma reflexão para fazer sobre esse texto que eu acho, quem não conhece, é o Salmo 29, viu? Essa música, é exatamente o Salmo 29. Voltando à epístola do apóstolo Paulo. Paulo, então, precisa, de uma maneira muito enfática, ensinar aos crentes daquela igreja o que era o mais importante. O mais importante não eram os dons que eles procuravam. O mais importante era o amor, que não era visto entre eles. E antes de eu discorrer os versículos, é necessário que a gente entenda a diferença do amor que Paulo está explanando aqui. Paulo não está falando do amor carnal. Paulo não está falando do amor afetivo, do amor que nós temos, esposa pelo marido, marido pela esposa, os filhos pelos pais, os pais pelos filhos e os irmãos. Não é desse amor. Paulo não está falando do amor sentimento. Paulo está falando do amor ação. É como se nós pudéssemos personificar o amor. Mais para frente nós vamos ver que ele coloca características humanas para o amor. Então, a primeira vez que eu ouvi esse texto na minha vida, eu tinha 13 anos, eu não era crente, eu sequer sabia o que era um texto bíblico. Eu sabia que existia uma Bíblia, mas eu acho que eu não tinha nunca pego uma Bíblia. Na minha casa tinha, mas a gente não tinha o hábito de ler a Bíblia. Nós éramos católicos largados, não éramos católicos ferrenhos. Então, a primeira vez que eu ouvi, eu tinha 13 anos, e eu sei dessa data, dessa idade, porque eu estava na 6ª série, era uma menina crente da minha sala, de quem eu gostava muito, apesar de que as pessoas crentes naquela época eram separadas, eram segregadas, né? Faz muito tempo, viu, gente, que eu tive 13 anos. E aí, aquela menina era uma menina um pouco segregada. E eu me lembro de uma vez ela estar com uma Bíblia na mão e ela falar para mim assim: deixa eu ler um texto para você. Eu lia. E eu sempre fui muito ligada às coisas de literatura, de poesia e tudo mais. Quando ela terminou de ler, eu achei maravilhoso. Ele me tocou de uma maneira extraordinária. Já naquela época, eu fiquei comovida. Como é que alguém podia falar do amor daquela maneira? Muitos anos depois, muitos anos depois, eu tive contato de novo com esse texto. Aí eu já lia mais a Bíblia, e muito pouco tempo atrás, quando da minha conversão, eu entendi, eu consegui compreender o texto. Eu consegui compreender de que amor Paulo estava falando. Porque a gente tem sempre a mania de ouvir, né? Amor. Amor é aquilo que nós damos uns aos outros. Não, aqui, amor, neste caso, é aquilo que nós temos em nós. Não é algo que nós damos, é algo que nós temos interiorizado em nós.
Então, se nós pegarmos aqui os primeiros 3 versículos, Paulo usa nos 3 versículos, ele começa dizendo assim, ainda que. O que significa esse ainda que? Significa que pode ser, não é uma possibilidade. As 3 coisas que Paulo coloca aqui nos 3 versículos são quase impossíveis de ter, né? No primeiro, Paulo diz que, ainda que ele falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, todas as línguas naquela época, gente, não é esse falar em línguas que nós temos hoje. Já tinha acontecido o Pentecoste, eles já tinham sido cobertos pelo Espírito Santo e os apóstolos haviam falado em línguas. Mas que línguas? A língua das pessoas que participavam daquela festa. Ali tinha gregos, romanos, turcos, tinha pessoas de todos os egípcios, tinha pessoas de todos os lugares na festa de Pentecoste. Então, quando os apóstolos recebem o dom de línguas, é para falar com cada um que estava ali, para falar de forma entendível, pelo turco, pelo egípcio, pelo grego, por todos os que estavam ali. Esse é o falar em línguas que Paulo cita aqui. E falar a língua dos anjos. Era uma mania que as pessoas, principalmente os gregos, e a igreja de Corinto era na Grécia, eles tinham uma mania de achar que os discursos tinham que ser maravilhosos, eloquentes, cheios de palavras encantadoras, cheios de palavras que tocassem as pessoas. E eles costumavam dizer que falavam a língua dos anjos, quando diziam frases muito bonitas. Então Paulo diz aqui que nem que se ele falasse todas as línguas dos anjos, não falasse todas as línguas que existiam, se ele não tivesse amor no falar, no discursar, aqui eu vou levar mais para nós, se ele não tivesse amor no pregar, se ele não tivesse amor no aconselhamento do irmão que está necessitado de uma palavra de carinho, se ele não tiver amor no simples dar um bom dia, boa tarde, boa noite, vá com Deus, vá em paz, que a tua semana seja maravilhosa, se isso não tiver amor, é como um sino que toca. Vai tocar forte, vai tocar barulhento, mas ele é oco. Paulo está dizendo aqui que não adianta de nada a gente ter lindas palavras para falar para os nossos irmãos. Se eu não tiver amor, quando falar, essas palavras não vão ser transformadoras. Depois Paulo fala no 2º versículo que mesmo que ele tivesse todos os dons, o dom de profetizar, de conhecimento de todos os mistérios, de todas as ciências, e aqui Paulo foi longe, porque ter o dom de conhecer a tudo, somente Deus, né? A onisciência é divina, única, somente. E ele diz aqui, mesmo que eu tivesse tanta fé, a ponto de transpor montanhas, até hoje nunca se ouviu falar de alguém que tivesse tanta fé que transportou um monte para um lado e para o outro. Então, ainda que tivesse essa possibilidade, se eu não tiver amor, ele diz uma coisa aqui muito séria. Ele diz assim, se não tiver amor, eu nada serei, eu não significo nada. Então muitas pessoas acham, e naquela época já achavam, que levantar na igreja e falar em línguas, e revelar, e profetizar, e lá curar, e fazer disso o conhecimento dos outros, porque se for só para mim, se for eu sozinho ou sozinha, que sei do que eu faço, que eu sei o dom que Deus me deu, tudo bem. Mas a grande maioria das pessoas faz para o reconhecimento. E quando Paulo diz eu nada serei, significa que nós não somos absolutamente nada se dependermos disso para sermos alguma coisa. E no 3º versículo, então, Paulo diz que mesmo que distribuísse todas os seus bens e sacrificasse a própria vida para ser queimada, se não tiver amor, de nada será proveitoso.
hoje em dia está na moda, né? A gente abre a internet e eu tenho um problema muito sério, porque as minhas crianças pegam o meu celular e vocês nem imaginam o que eles fazem com aquele celular. Aí quando eu abro o YouTube, é réu atrás de réu, atrás de réu, atrás de short, atrás de não sei o quê. É short, para quem não sabe o que é, são os videozinhos curtos, né? E aí mostra as pessoas fazendo caridade. Vão lá, pegam uma cesta básica, ou alguma coisa que seja de muito, né, pouco valor para eles, mas de muito valor para o outro, e posta lá, que está lá fazendo caridade, que está lá fazendo generosidade, que está lá ajudando o próximo. Não teria nenhum problema se fosse lá, sozinho, entre ele e a pessoa que recebe, ou entre o grupo que se reuniu para fazer aquilo. A partir do momento que você precisa de honra, a partir do momento que você precisa de glória, a partir do momento que você precisa se orgulhar e ter honrarias por aquilo que você fez, como diz Paulo, não tem proveito nenhum para a nossa vida. Nós não crescemos através disso. E aí ele explica por quê, que é a segunda parte desse capítulo, que é quando Paulo dá as características deste amor. Eu fico imaginando Deus pegando a mão do apóstolo Paulo para escrever esse texto, porque eu não consigo imaginar que não tenha sido de inspiração do Espírito Santo diretamente a vida de Paulo naquele momento para toda a eternidade, não só para aquele momento, para aquela igreja, mas para toda a eternidade. Paulo diz aqui no 4 até o 7, ele diz assim: o amor é paciente, o amor é benigno. Depois ele diz o que o amor não é. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, ou seja, não se orgulha, não se ensoberbece, não conta vantagem, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Hoje em dia nós ouvimos muitas histórias, né? De mulheres que explicam a violência do marido dizendo: mas eu o amo tanto que eu consigo suportar tudo. Isso não é amor. Isso é dependência. Esse suporte de que o texto coloca aqui não é esse tipo de suporte, não é esse tipo de situação onde o amor acaba constrangendo, o amor acaba sendo injusto. Pelo contrário, Paulo diz aqui que o amor é justo, ele procura justiça e verdade. Então nós não podemos usar do amor para explicar nada que não seja bom, que não seja justo, que não seja verdadeiro. E aí, antes de ir para os versículos finais, eu queria dizer para vocês o seguinte, que eu, quando coloco esses versículos 4, 5, 6 e 7 na minha vida, quando eu os coloco para confrontar a minha vida, para dizer para mim mesma assim: Sônia, o que é que você faz disso? Aí me dá uma vergonha muito grande. Porque, por exemplo, o amor não se enraivece. Muitas vezes a gente tem um momento de ira, né? Alguma coisa tirou a gente do cerne, alguma coisa tirou a gente do controle, e aquilo nos traz ira. Mas eu me vejo, por exemplo, muitas vezes irada sem a menor necessidade. Exasperada mesmo com a situação que muitas vezes o outro a quem eu tenho que amar de maneira poderosa veio até mim e me trouxe um transtorno qualquer que eu não consigo
controlar. E aquilo me tira eu sou sanguínea, gente, extremamente sanguínea. Difícil me controlar com as coisas, sabe? De uns anos para cá, acho que a Denise tem me ensinado, mas eu já fui muito pior. Então, eu fico pensando assim, o amor tudo sofre. Eu não estou ainda preparada para sofrer tudo. Cristo sofreu tudo. Superou o sofrimento, aguentou o sofrimento. Mas é tão difícil quando eu penso quanto ainda eu tenho que sofrer para aprender a amar. O amor não é alguma coisa que venha para a gente de uma hora para outra. Então, uma coisa importante, algumas Bíblias, eu não sei se a sua que você tem aí, algumas Bíblias traz um título em negrito antes do capítulo. Algumas Bíblias, para esse capítulo, trazem o seguinte título: O amor, o dom supremo. E nós precisamos aprender, primeiro, que amor não é dom. E aí a gente se assusta. Porque é algo que todo mundo achava que era, né? O amor ser um dom. Os dons, eles são dados por Deus àqueles que Ele quer. Ele escolhe alguns para músicos, outros para oração, outros para cura, outros para profecia, e na profecia a gente coloca a própria pregação, a exposição da palavra do Senhor está dentro da profecia. O Senhor escolhe pessoas para falar em línguas. Hoje em dia nós temos, com sinceridade, pessoas que eu creio que falam em línguas. Mas esses são os dons, né? E os dons, eles são dados por Deus dessa maneira. Não a todos. Nem todo mundo vai ter um dom. Muitas vezes a pessoa vai passar a sua vida todinha buscando um dom. E aquilo vai afligi-la, mas ela não foi escolhida por Deus para ter um dom. Mas o amor, que não é um dom, é um fruto do Espírito. Junto com os outros 8 frutos do Espírito, ele é dado por Deus também, mas ele é dado a todo aquele que crê no Senhor Jesus, que viva de acordo com o seu Evangelho. E tem uma coisa interessante sobre o fruto, né? Ninguém tem um fruto se não plantar. Não é possível, nem a genética transformadora hoje em dia conseguiu um fruto sem que houvesse a planta primeiro, né? Primeiro tem que ter a planta. E como é que começa a planta? Ela é primeiro semeada, depois ela cresce, aí ela vai ser adubada, ela vai ser regada, ela vai ser podada, e aí vem o fruto. Assim é o amor. E todos os outros frutos do Espírito. Se a gente não souber cultivar desde a semente, nós não vamos ter fruto. Então em nós está a responsabilidade. Deus nos deu, mas em nós está a responsabilidade de cultivar. Assim como todos os outros frutos, a paciência, a alegria, a longanimidade, a bondade, todos os outros. Não vou me lembrar agora de todos. Todos precisam ser cultivados e o amor não deixa de ser diferente. Então, quando nós pensamos, como é que eu vou descobrir se eu tenho esse amor que Paulo está falando aqui? É quando você olha para o seu irmão e você sabe que aquilo que você sente por ele não é nem simpatia e nem empatia, é amor. Quando você não espera de ninguém, porque o amor não espera ser correspondido, ele espera se fazer morada em nós. O amor verdadeiro, que Paulo diz aqui, não espera ser correspondido. Quando nós damos do nosso viver para o outro,
E esse viver tem que estar cheio de amor. Eu não posso esperar que o outro entenda isso. Nem sempre o coração dele está em sintonia com o meu. Mas e daí? Não é? Eu não tenho que me preocupar com o outro. Porque muitas vezes o outro nem se apercebeu daquele amor que eu entreguei a ele. E nós entregamos amor às pessoas de todas as maneiras possíveis que nós podemos ter na nossa vida, no nosso dia a dia. Sim, é claro que nós vamos ter esse amor filial, esse amor fraternal, esse amor que está ligado à carne e que muitas vezes é traiçoeiro, muitas vezes é enigmático, nós não sabemos muito direito como ele é, e muitas vezes ele desaparece. O amor de que Paulo está falando aqui é um amor que vai permanecer sempre, para todos sempre. É ele que vai triunfar. É esse amor que vai, inclusive, nos levar mais perto e mais íntimos e mais próximos de Deus. Se você quer ter intimidade com Deus, você precisa cultivar o amor em si. E isso é possível, é um exercício. É um exercício que nós fazemos todos os dias e é um exercício que nos leva à perfeição, igual uma academia. Do versículo 8 ao versículo 13, Paulo faz um acabamento, vamos dizer assim, de tudo que ele disse. Ele vai explicar, inclusive, por que é que o amor é o mais importante. Ele diz assim no 8: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, preste atenção nisso, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora, como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Do que é que Paulo está falando, né? Quando ele diz que nós não conhecemos o que é completo. Nós vivemos hoje uma vida incompleta. O nosso conhecimento de Deus é restrito. É restrito ao que está aqui na Bíblia e que Deus permitiu que nós conhecêssemos. Quando nós estivermos frente a frente com Jesus, seja no arrebatamento, seja quando Ele vier buscar a sua igreja e nós já estivermos sepultados, seremos ressuscitados, da maneira como muitas vezes você compreende esse momento da vinda de Jesus. Mas todos nós seremos colocados frente a frente com Jesus. Por isso que Paulo diz que veremos face a face. E então Paulo diz que hoje nós vemos como um espelho. Aí a gente pensa assim, mas eu vou lá na frente do meu espelho, inclusive o meu não, viu gente? Mas o de muita gente cheio de lâmpada, que é para iluminar bem, né, o rosto, vê perfeitamente hoje o espelho. Como era o espelho na época de Paulo? Era um metal polido exaustivamente que refletia a imagem obscuramente, de maneira às vezes até distorcida. Então, quando Paulo diz aqui hoje, nós vemos a segunda vinda de Cristo
de maneira obscura, nós não compreendemos ela, nós não sabemos como ela será. Mas quando Jesus aqui estiver e Ele nos colocar frente a frente a Ele, nós vamos vê-lo face a face, vamos ver a perfeição. Por isso que Paulo diz, veremos o perfeito. E por que é então que só o amor vai permanecer? Por que ele diz aqui no finalzinho aqui, que ele diz a fé, a esperança e o amor? E o maior de todos eles é o amor. Quando eu estiver frente a frente com Jesus, quando você estiver frente a frente com Jesus, a sua fé e a sua esperança terão sido recompensadas. A nossa fé e a nossa esperança, que são dons, elas serão recompensadas, porque nós estaremos frente a frente com Jesus. E aí, a única coisa que nós vamos precisar é do amor, para viver em união, no reino eterno, com Jesus e com os irmãos, e eu espero eles todos lá, junto comigo e junto com a igreja. Que Deus, de uma maneira muito especial, toque o seu coração para o amor. Não é possível ter amor se o nosso coração é amargurado. Eu sinto muito dizer para você, mas se você não se livrou de rancores, de mágoas, de tristezas do passado, o lugar que estaria para ser ocupado pelo amor está sendo ocupado por outras coisas. Se você não perdoou alguém, se você ainda tem dependência desse perdão de alguém, muitas vezes nós, não é que não perdoamos, nós não fomos perdoados. E talvez isso seja o mais doído de tudo. A gente reconhecer que não foi perdoado. Se isso ainda não aconteceu, é necessário buscar esse momento, é necessário buscar esse livramento, é necessário abrir esse espaço no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Deus tem urgência do nosso coração ser aberto para o mundo. O mundo jaz no maligno, essa é a palavra do Senhor. Se eu puder, através do amor, alcançar alguma pessoa, de alguma maneira, com as minhas palavras, com os meus gestos, com a minha ação, com a minha decisão, com a minha intuição, se eu conseguir alcançar alguém para tirar desse mundo, das mãos do maligno. Eu gosto muito de uma palavra que foi dita pelos irmãos aqui semana passada. Se a gente conseguir saquear o inferno com o nosso amor, nós vamos chegar na frente de Jesus e nossas mãos não vão estar vazias. E nós vamos poder dizer para Ele assim: olha, Senhor, nós guardamos a nossa fé, nós esperamos até hoje, estamos aqui para te entregar o nosso amor. Amém? Sejam todos muito abençoados, tenham uma vida extremamente amorosa, recebam muito amor, que cada um que esteja ao seu lado neste momento possa, sem precisar olhar. Eu não gosto muito daquela coisa que olha para o irmão do teu lado, não, você sabe quem está do teu lado. Quando você sentou, você visualizou a pessoa que está do teu lado. Então nesse momento feche os seus olhos e direcione amor a essa pessoa. Diga no seu coração o quanto ela é importante para Deus. Isso é amor. Quando nós reconhecemos que o nosso irmão muitas vezes é mais importante para Deus do que nós mesmos. Amém? Obrigada.